Olha, eu estou muito otimista. Na macroeconomia, nós estamos aí com a previsão, as estimativas estão que as avaliadoras de ranking estão passando aí que o Brasil pode crescer aí de 4 a 5%. Isso é muito bom, porque você veja que em plena pandemia, o Brasil com um crescimento desse, quando o Dilma estava no governo, por exemplo, o Brasil teve um PIB de -4%. E o presidente Jair Bolsonaro está conseguindo aí jogar o dobro, né? Então, isso é importante. Mas, lógico, só a macroeconomia não resolve. É importante a microeconomia também, que é aquele negócio que chegar na panela das pessoas. E o presidente está com um plano agora de fazer isso chegar. A Bolsa Família, por exemplo, deve ir aí para em torno de R$300, R$400. Ele próprio já falou isso. Isso já vai ajudar uma gama de brasileiros, aquece a economia também. E nós estamos com uma previsão também de até dezembro todas as pessoas estarem vacinadas, todas as pessoas acima de 18 anos. Isso também traz uma tranquilidade, porque nós temos muitos comércios, muitos pequenos e médios quebrando, fechando. E fechando por quê? Porque no Brasil se criou aquela coisa do fecha tudo. E criou-se um lockdown, que eu digo que é um lockdown de Araque. Fechava o comércio do cara e a turma continuava andando, os ônibus lotados e tudo mais, o vírus se espalhando. E só deu prejuízo, só perdeu os empregos. O presidente disse o tempo inteiro, vamos combater a doença e vamos tratar da economia também, porque fome mata, o vírus mata. Chamaram ele de negacionista e tudo mais. Mas o que acontece? Agora essas mesmas pessoas estão fazendo demagogia e atacando o presidente, dizendo que as pessoas estão fazendo fila para ganhar o osso lá em Cuiabá. Lógico que estão. O presidente avisou que isso ia acontecer. O pensamento firme de que nós vamos vencer isso esse ano, com tudo que está acontecendo. Você veja, as estatais deram lucros exorbitantes, mais de 100 bilhões, Correio deu quase 2 bilhões de lucro, e as empresas públicas também. A Caixa Econômica, só para vocês terem ideia, no primeiro ano do governo Bolsonaro, deu mais lucro do que nos 4 mandatos anteriores do PT. Então você vê o tanto que se roubava nesse país. Então a gente tem um firme propósito de fazer esse país dar certo e se não atrapalharem mais do que estão atrapalhando, nós vamos chegar no final desse mandato com o Brasil à velocidade de cruzeiro. A sua vinda a Alto Taquari, ela prende-se exatamente a essa visita que o deputado faz costumeiramente, desde quando era senador, né? Desde quando eu era senador, desde quando estava no Senado, que a gente faz esse giro pelo Estado. Lógico que demora um pouquinho, porque pensa num Estado grande. Às vezes a gente está aqui no nosso estado, a gente não se apercebe disso, mas veja, muita gente está nos assistindo, talvez não saiba, mas aqui dentro de Mato Grosso cabe 10 países do tamanho de Portugal. Cabe 7 Inglaterra aqui dentro, cabe quase 2 Franças. É muito chão. Então, por exemplo, daqui em Vila Rica vai dar aí uns 1.600 quilômetros, né? É muita coisa, é inimaginável. Então a gente vai andando e de vez em quando dá para fazer o giro, né? A gente já teve há pouco tempo aqui e agora estamos de novo e pretendemos voltar, porque é andando que você acaba vendo as necessidades do município, você conversa com um, com o outro. Lógico que em Brasília você recebe o prefeito, recebe ali o vereador e tal, mas é bom vir no local e conversar com as pessoas, ver como é que tá as coisas. Aqui eu tenho uma política de mandar a emenda para todos os municípios, né, do estado. Então é sempre bom vir, escutar como é que está sendo, como é que está sendo aplicado. E eu tenho isso aí por prática e foi isso que vim fazer aqui em Alto Taquari. Muito bem, o deputado, na verdade, o senhor conhece o Senado, conhece o Congresso também. E como é que você vai ficar nessas próximas eleições? É difícil começar a falar agora, mas não é cedo ainda não. O seu nome está cogitado para candidatura ao Senado. Isso tem origem isso?
Sim, o presidente recentemente me chamou. Ele está com um firme propósito de fazer uma bancada importante no Senado. Ele tem sofrido muito no Senado, principalmente. Você veja esse circo que montaram ali, porque é um circo com um espetáculo de mau gosto, aquela CPI. Basta dizer, uma CPI controlada por Omar Aziz, Renan Calheiros e o Randolph. E aqui o Randolph, nada de demérito contra a pessoa dele, é que o Randolph surfa. O Randolph não importa a onda para onde o vento está indo, ele está surfando. Randolph quer mídia, holofote. Randolph, se bater um relâmpago em Brasília, ele pula na frente achando que é um flash. E o Omar Aziz e o Renan pela capivara que tem. E eles querem atacar o presidente o tempo inteiro. De produzir alguma coisa ali para o país, nada. Então, nessa mentalidade de buscar um Senado que possa produzir melhor para o país, que o presidente quer uma bancada mais forte no próximo mandato, né? E me chamou, perguntou se eu tinha coragem de enfrentar. Falei, se o senhor me apoiar, eu tenho. E estamos com essa pré-candidatura já lançada. Realmente, esse ano foi um ano atípico. Para quem acompanha a política, vê que o período eleitoral foi antecipado muito. Mas, já que anteciparam, a gente também não pode ficar para trás. E estamos discutindo, sim, eleições presidenciais, eleições de deputados federais, de senadores. E aqui em Mato Grosso, estamos com essa pré-candidatura lançada. A gente sabe que é um desafio grande. Nós temos aí candidatos fortíssimos, e aqui posso citar, temos um senador na parada, temos um outro deputado federal aí, temos o grupo do governador muito forte, e a gente sabe que vai ser difícil. Mas a gente sabe também que o presidente é um fenômeno de voto aqui em Mato Grosso e que faz uma transferência de voto muito grande. E que ele tem um link muito forte com esses eleitores, e ao dizer que precisa de alguém leal e de alguém com fidelidade a esse projeto que ele quer implantar no país, eu creio que o eleitor vai dar resposta positiva. Nós falamos agora só em presidente. E essa sucessão governamental, como é que o senhor vê a possibilidade de uma reeleição ou pode surgir fato novo? Olha, tem um lobby muito forte em Brasília para que o presidente apoie o atual governador. Eu tenho, quem sou eu para aconselhar o presidente, mas tenho dito nos últimos dias muito claro para o presidente que apoiarmos o governador aqui em Mato Grosso é um prejuízo ao presidente da República. É um prejuízo por quê? Porque o governador daqui do estado, ele é uma espécie de Dória do Cerrado. Ele até se veste igual, né? Mas nada contra o fato dele se vestir igual, né? Ele veste a calça que quiser, a camisa que quiser, mas o jeito que ele age. Ele tem agido contra o nosso estado e contra o país, contra o presidente da República. Você veja que ele escreveu várias cartas contra o presidente, um dos momentos mais difíceis da República, o presidente querendo tocar o país para combater o vírus e tocar a economia, o presidente e o governador naquela linha do Dória, atacando, e numa outra mão, todos os recursos que receberam também iam na linha do Dória, de negar. Eles acusam o presidente de ser negacionista, mas, nesse caso, recebe os recursos, e foram muitos. O governo que o Mauro sempre alega aí que está transbordando de dinheiro, se deve ao presidente da República. Só o governo dele recebeu mais de 5 bilhões. O presidente, em determinado momento, disse que o Estado recebeu 15 bilhões, porque realmente recebeu 15 bilhões, isso aí incluindo Estado e municípios, e eles fez questão de bater um carimbo de fake news nisso e espalhou pelo estado inteiro. Ora, o presidente não falou que o governo dele recebeu 15 bilhões, falou que o Estado recebeu. Pois bem, nega o tempo inteiro que o governo tenha mandado dinheiro para cá, né? Minimiza isso.
quando vai inaugurar a UTI, ele fala, olha, se o governo não faz, eu faço. Rodovias, a mesma coisa. Quer dizer, é só vem a nós, fé a nós, é um comportamento muito estranho. Devia ser assim, olha, presidente, muito obrigado, mande mais. Eu não vejo em que ajuda um governador ficar contra o presidente da República. Aí se irrita quando eu digo que ele faz isso. Esse dia ele falou, olha, tem gente mentindo, presidente, que, ou seja, eu nunca falei mal do senhor. Não é o que fala a boca, é que são as ações. As ações do governador, ela fala mais alto do que o que ele diz. E agora, recentemente, nesse final de semana, ele passou da gaveta de opositor para traidor. Mas traidor mesmo. Existe a BR-174, que é uma BR que estava cedida ao governo estadual há tempos. E desde que começou o governo Mauro Mendes, as pessoas reclamam muito, o pessoal ali de Juruena, Coniza, Juína, querem essa rodovia, evidentemente, funcionando. Então, o governo do estado teria que dar a manutenção e asfaltar a estrada. Mas estava tudo, quando o presidente Jair Bolsonaro pegou esse governo, aquela questão de licenciamento, tudo danado, componente indígena, mas foi tudo desembaraçado. Nós tivemos na FUNAI com os vereadores, enfim, desembaraçou tudo. Ficou só a parte do governo do estado, licenciamento e projeto para começar a obra. E como ele estava enrolando, o ministro Tarcísio até falou, devolve essa rodovia de volta. Porque foi passado num dado momento. Por que foi passado para o governo do estado? Porque com o IBAMA era aquela burocracia de tamanha. Então, não sei se foi Lula ou Dilma que passou para fazer pelo estado. Acho que foi na época do Blairo ainda. Blairo desembaraçava isso muito rápido. Mas aí ficou e não fizeram. Aí estava demorando, até você falou, não, se for para demorar, manda que a gente faz. Não passou. Mas agora, recentemente, há cerca de um ano, ficou para eles expedir a licença da rodovia. Não expediram. Já está um ano aí para o Mauro Mendes expedir essa licença e não expede. E também não fizeram os projetos. Aí o Tarcísio, a gente veio com ele a semana passada, conversou com o governador, para ver se desembaraçava. Falou, não, então faz o seguinte, vamos fazer os projetos, eu dou metade. A gente dá um jeito do governo federal dar metade desse dinheiro aí. Não, tudo bem, combinado, disse que vai fazer. Ele foi, a primeira entrevista que ele deu, ele falou, olha, isso é obrigação do Ministério fazer, do governo federal fazer. Mas se o governo federal não faz, eu faço. Quer dizer, uma arrogância sem tamanho, devia ser grato pelo que o governo está fazendo. Então, o ministro esteve ali, numa audiência, tudo conversando sobre transporte, ele jantou com o ministro, ficou sexta e sábado com o ministro, não falou nada sobre ferrovias. Quando foi na segunda-feira, ontem, ele lança um edital para conceder a ferrovia de Rondonópolis até Nova Mutum. Quer dizer, tem coisa cheirando muito mal nisso aí. Quer dizer, o governo federal tem um plano de ferrovias estruturado nacionalmente, interligado, com o objetivo de diminuir o frete, uma estratégia para o país, para o Mato Grosso, porque nada adianta você fazer uma ferrovia que o preço do frete seja igual ao do caminhão. E aí ele se antecipa, acompanhando o lobby, que há dias que está o lobby da Rumo, e faz um edital. Quer dizer, uma traição direta ao presidente da República. Então, é por essas e outras que eu tenho dito ao presidente que não adianta a gente apoiar um sujeito que tem trabalhado contra o Brasil e contra o estado de Mato Grosso. É um governo que tem, a gente vê que notadamente a personalidade direcionada a negócios e não aos interesses do povo. Que nem foi com o VLT lá em Cuiabá, direcionada a brindar os interesses das empresas de ônibus e não ao povo, ao erário, que já tinha gastado 1 bilhão naquele VLT. Mas espero que o presidente a gente possa lançar um candidato aqui para competir com isso aí. Eu sei que o lobby é alto, está lá os 3 senadores fazendo uma pressão muito forte no presidente da República para apoiar isso aí. E aí eles ajuntam outros senadores para pôr faca no pescoço. Eu sei que a situação do presidente não é fácil, mas também confio muito nele. Sei que
ele quando vê que o sujeito não é, vamos dizer, não está bem intencionado, ele não acompanha, não. Deputado, muito se falou aqui a respeito, por exemplo, dessas privatizações de estradas estaduais. Uma delas é essa MT-100, que numa distância de 70 quilômetros tem 2 pedágios a R$ 8,50 cada pedágio. A experiência de 364 e 63 parece que não foi tão salutar quando foi privatizada. Como é que o senhor vê se a privatização é caminho? Olha, tem privatização e privatização, né? É tudo de acordo com o que se faz, né? Se você tem uma pessoa competente e bem intencionada quando se faz, é bom. Quando você tem, quando o negócio é feito com malandragem, quando é vendida, vamos dizer assim, é vendida e o sujeito recebe por fora, geralmente dá errado. Estou falando que é o caso aqui, mas eu estou falando que acontece aí pelo Brasil. A gente tem experiências terríveis. Então, resulta em pedágios caros e, às vezes, não prestam serviço prometido, né? A 163 deu problema, não foi nem tanto na questão do valor do pedágio, que não é um pedágio tão caro se comparado com os outros. Você veja, enquanto os pedágios estaduais é 8, 9, o da 163 ali é 4 e pouco, né? 5. Mas o que ocorre? O problema ali foi que deveria ser duplicado da divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop, e aí com o advento da Odebrecht ter caído na Lava Jato, acabou perdendo o crédito, né? Capacidade de receber crédito, e não conseguiu viabilizar os 3 bilhões necessários para terminar a duplicação até Sinop. Você vê que a duplicação ficou só até Cuiabá e parou. E aí continuou cobrando pedágio, mas que dá só para fazer a manutenção ali. Então isso foi muito ruim, que agora justamente nós fizemos essa reunião com o ministro em Cuiabá na sexta-feira, foi justamente para definir a transferência da Odebrecht, ou seja, da Rota Oeste, que é uma subsidiária da Odebrecht, para uma outra empresa, para evitar que houvesse um novo processo licitatório, para aumentar muito o imposto, o pedágio. E então foi discutido isso ali. Então foi uma experiência ruim que a gente teve. Mas, no geral, não deixa de ser ruim. O ideal era que não tivesse, porque a gente já paga muito. Você veja que nós pagamos hoje quase 50% de tudo que a gente arrecada, tanto o assalariado quanto quem trabalha aí no pequeno comércio e tem um comérciozinho aí, paga tudo. Devíamos ter isso tudo de graça. Mas como não tem, aí a gente acaba pagando para ter educação e a gente acaba pagando a educação. A gente acaba para ter segurança e você paga a segurança fora parte. A estrada, aí você poder pagar fora parte da estrada. E é desse jeito, né? Que as coisas têm caminhado. Mas, no geral, tem sido positivo essas privatizações de estradas, que eu sou a favor com reservas devido a isso. Bom, deputado, a verdade é o seguinte, nós temos aqui, inclusive, nessa região, uma situação muito delicada com respeito à energia elétrica. Nós somos ponta de linha. Todo instante, todo dia é corte de energia e tal. A Energisa, bom, passou de Semat para Energisa e tal, e ficou a mesma coisa. De repente, o governo do Estado está tributando quem quer colocar a energia solar. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, o Mauro daqui a um dia vai tributar o movimento das asas dos passarinhos. É um governo que gosta de tributar. Ele, quando foi no início do governo já, ele disse que montou uma reestruturação. Reestruturação dos impostos, reestruturação tributária, foi esse o nome. Na verdade, era aumento de imposto, gente. Depois, reestruturação tributária. Então, se você pegar a telha de barro, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, ela subiu 50%. Foi 50% o aumento. Aí ele fala que não teve aumento. É reestruturação. Tá bom. Vamos dar o nome de reestruturação tributária. Mas subiu. Então, é uma sanha tributária muito grande. E aí, no momento em que todo mundo defende, pelo mundo inteiro, a energia limpa,
Vem ele, o governo federal, isentando tudo para incentivar a energia solar. No momento em que você fala da dificuldade que muitas cidades têm com relação às distribuidoras energéticas, ele quer tributar a energia solar. E foi na época que eu até falei, Mauro está querendo tributar o sol e se espalhou. Ele ficou muito irritado porque eu falei que ele estava querendo taxar o sol. E está querendo taxar o sol. Parabéns à Assembleia que apoiou. Ele fez uma gambiarra, trabalhou ali com o TCE. O TCE fez uma decisão esdrúxula, desrespeitosa. Eu nunca vi um conselheiro derrubar uma decisão da votação de plenário da Assembleia Estadual. Ontem, ainda bem que a Assembleia reviu e derrubou isso. E eu até, disso aí, surgiu um projeto que eu pedi para fazer lá na Câmara, para que isso já sirva de exemplo. Teve o primeiro caso aqui em Mato Grosso, mas para que não se crie esse tipo de erva daninha. Fazer um projeto lá para que acabe com essa gracinha de conselheiro, seja ele estadual ou federal, derrubar a decisão de casa legislativa. Os conselhos de contas são conselhos auxiliares do Poder Legislativo, eles não podem fazer esse tipo de coisa. Então, eu sinto que o governador trabalhou contra a sociedade. Eu tenho até uma notícia boa para dar aqui. Eu, conversando com o deputado Léo Moraes, que é de Rondônia, ele falou: Medeiros, nós precisamos fazer uma CPI sobre essa Energisa. Eu comentei que a CPI tinha sido feita aqui no estado e que não foi para frente. Ele falou: não, vamos fazer uma aqui. E começamos a coletar assinatura. Já temos o número de assinaturas para implantar a CPI. Já fizemos mais ampla, ao invés de ser só energia, fizemos a CPI da ANEEL. Então, nós vamos verificar por que a agência, por exemplo, no momento de pandemia, está dando autorizando aumentos exorbitantes, preocupada com o equilíbrio econômico e financeiro dessas empresas, mas ela não se preocupa, por exemplo, com a geladeira que queima aqui em Alto Taquari, não se preocupa com o leite que azeda lá na fazenda porque a banana, né, chama banana, o fuzil caiu e fica 2 ou 3 dias sem consertar, não preocupa com a manutenção da rede lá na zona rural, não preocupa com o fim de linha aqui, ela não se preocupa com a qualidade de prestação de serviço dessas operadoras. Então, nós queremos saber de tudo isso e saber por que essas operadoras prestam serviço mal e porcamente. Quer dizer, se fosse para a gente privatizar e ter isso, veja que é que dá uma privatização mal feita. Vira pior, vira um monopólio pior do que o público, porque aí pode ter certeza que isso aí tem gente ganhando. Quando o público está perdendo, tem malandro ganhando. Então é isso que a gente quer investigar para fazer justamente a defesa do povo mato-grossense, do povo de Rondônia e do povo de onde quer que tenha uma operadora trabalhando mal.